Oi, gente, não tá estourando a luz? Eu acho que não, né? A luz que tem aqui, né? Porque assim, não é profissional, mas pode estar estourando. Então, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, conforme o horário que vocês veem este vídeo e escutam esse vídeo. E eu já pisei no tapete que mexeu no tripé, coisas que acontecem. Então, assim, é um assunto que foi me pedido para falar, eu tô rindo aqui, meia vestida de zebra, mas a gente tem que ter um certo humor para falar de tudo, porque o assunto é polêmico, então eu espero a compreensão de todos, os que concordam, os que não concordam, e podem deixar os comentários à vontade, desde que sejam respeitosos, será lido e respondido, ou no mínimo dado um coraçãozinho, ou falado qualquer coisa. Eu vou falar sobre transição de gênero de novo, mas na minha visão, qual é o momento certo? É na infância? É na adolescência? Ou é na vida adulta? Então nós vamos falar vantagens e desvantagens, tá? A transição na infância, muito discutida, discutidíssima. Não tome opiniões por mim, eu não dei a minha opinião ainda, eu vou só explicar, tá? Então assim, nós sabemos que na fase da puberdade, por exemplo, o que define um corpo feminino e um masculino em termos de seios, quadril, a mulher no caso, né? O homem, ombros mais largo, quadril mais estreito, ossatura mais forte, são todas descargas hormonais, tá? Então, realmente, não cientificamente não dá para falar o contrário, que uma transição de gênero na infância traria alguns efeitos muito positivos para a transex, em termos de também barba, em termos de cabelo, em termos de um monte de coisas que o hormônio feminino faz. E o masculino também, caso tem transex, mulher transex e homem transex, ok? Então os dois podem sim ser tratados na infância, se por um acaso é detectado psicologicamente com todos os psiquiatras e psicólogos possíveis que a criança se trata de uma criança transex, poderia sim fazer essa transição e sim teria efeitos melhores do que você fazer na fase adulta ou sempre quanto menos idade, mais fácil de fazer a transição, que a pessoa já vai, a transex já vai criar, já vai crescer com a sua identidade de gênero mais ou menos definida, ok? Então essa função de hormônio é verdade, né? Porque o hormônio é que regula esse tipo de coisa. Quem tem filho aí, filha, sabe que lá pelas tantas, na idade dele, certa, que começa a ter características de menino ou de menina. Isso é uma descarga hormonal que existe, que o ser humano tem, que nesse momento de puberdade, nesse momento de adolescência para a fase adulta, acontece essa descarga hormonal, definindo mais ainda quem é mulher de homem, ok? Isso é verdade, tá? Qual é que é os efeitos nocivos de fazer uma transição de gênero ainda na infância, fazer essa transição de gênero na infância? Na minha opinião, ok. Eu creio que uma criança ainda não tem condições de decidir por si só. Obviamente que não, que seriam os pais que deveriam decidir, ok? Porque ela pode. Para mim, o cérebro dela, e aqui eu estou falando meia que leiga, de um pouquinho que eu entendo, que o cérebro não está pronto para decisões ainda. E se por um acaso, depois de fazer esse tratamento todo nessa criança, lá pelas tantas, ela não se identifica mais com isso? Ai, Paula, é só destransicionar. E os efeitos desses hormônios todos? Acha que realmente as coisas serão revertidas? Dizem que até dá para reverter um pouco, tá? Mas lembre-se que é uma coisa, queira ou não queira, vai fazer a adequação que seria natural da identidade de gênero da cabeça dessa criança com o corpinho dela, para ela ficar, se for uma transexual feminina, mulher com corpo feminino, se for um homem transexual com corpo mais masculino, vai adequar isso. Mas há efeitos nocivos, sim, no organismo, tu inverter essa troca de hormônios. Tanto para o organismo dela,
quanto para a cabeça, porque os hormônios também regem muitas coisas no cérebro da gente. Então, eu acho, na minha opinião, pode criticar à vontade, eu não concordo com transição de gênero infantil. Muito menos concordo que seja o governo ou qualquer outra coisa que decida isso que não seja os pais. Lembrando que você pode sim fazer uma transição de gênero, digamos, vamos falar aqui da transexual mulher. E a sua filha é uma transex, você vai lá e resolve fazer toda a transição de gênero. Você vai estar sendo uma mãe e um pai maravilhoso para ela, mas você não pense que da porta da rua da sua casa ela será tratada como a princesinha que vocês tratam. Então, você vai ter que também saber do futuro dela. Saber que essa proteção, esse carinho todo que você tem, ela não terá da porta para fora. Ela será mais forte porque foi aceita pela família. Terá mais argumentação para se defender, de repente será mais forte, terá mais autoestima, mas ela não será tratada como a menininha princesa dos pais da porta para fora de casa. E isso, como já falamos, em todos os sentidos, entendeu? Apenas ela será mais, de repente, forte. Forte psicologicamente porque foi aceita pelos pais. A primeira aceitação de uma transex, que não ocorre, quer dizer que a maior parte das famílias não aceitam, porque as famílias são cristãs e nós sabemos o que a religião pensa a respeito disso, tem coisas mudando, mas a princípio, basicamente, nós sabemos que o que a religião pensa a respeito disso. Então, assim, na maior parte das famílias não vai acontecer isso. Lembre-se que se botarem leis para pais poderem fazer a transição ou obrigarem os pais a fazerem a transição de gênero, quem é que impede dos pais fazerem o contrário? É uma transex feminina, na ânsia dos pais quererem que vire homem, em vez de dar hormônio feminino, dá mais hormônio masculino ainda, que é o que vai acontecer. Que também o que vai acontecer é que continuará tendo a rejeição de muitos pais. Hoje em dia tem pais maravilhosos, nós temos exemplos inclusive de artistas internacionais que têm filhas e filhos transexuais. Mas a gente não pode se comparar com a vida dessas pessoas assim. Então, se você tem uma filha e um filho transexual, você deveria pensar muito bem, porque enquanto ele estiver sob a sua proteção, tudo bem, ele vai ser feliz, vai ser aceito. Mas na porta da rua da tua casa, a partir dali já não vai ser. Não importa, não vai ser. Ela pode ter ficado a menininha mais linda do mundo. Ele pode ter ficado o menininho mais lindo do mundo. Mas ele não vai ser aceito ali. Até porque, que eu saiba, a não ser que alguém me conteste aqui e mudou, ele vai mostrar uma documentação e vai lá que está transexual. Outra coisa, que na infância tu fazer a transição de gênero, digamos, vamos falar da menina, tá? Da mulher transex, da menina transex. Vai incutir na cabeça dela mais ainda que ela é uma menina. Então, os pais têm responsabilidade, junto com médicos, com psicólogos, com tudo muito bem tratado, muito bem cuidado e acompanhado, de ela saber que ela pode se sentir uma mulher. Na visão dela, ela é uma mulher, na visão, no pensamento, no íntimo, na identidade de gênero. Para ela, para os pais, para aquelas pessoas que amam ela. Da porta para fora, para quem não conhece ela a hora que descobrir, nem todos ou a maior parte não vai tratar ela como menininha a hora que descobrir. Então, para depois, amanhã ou depois, não acontecer como a gente vê aí. Que elas se acham que realmente são mulheres, vão namorar meninos heterossexuais e enganar estes meninos, porque elas não conseguem dizer, muitas vezes, que são transexuais, ou não querem, ou não conseguem, e daí uma hora é descoberto e muitas vezes a tragédia está feita. Então, sejam conscientes caso vocês optem por isso. Eu, sinceramente, eu não concordo. Eu trataria com carinho, com muito carinho, eu ia acompanhar direitinho e ia explicar que no momento certo, mamãe e papai vão te acompanhar e vão fazer tudo, mas fazer tudo o que tem que ser feito para adequar essa tua identidade de gênero. Mas quando tu tiver realmente maturidade para ter certeza do que você realmente quer. Porque não importa o que um psicólogo fale analisando uma criança, que um pai acha e uma mãe acha. As coisas mudam, as coisas podem mudar. Então, muitas vezes pode acontecer dessa criança parecer ser transexual, realmente uma transexual mulher na infância, e se ela não for? E se ela for ser bissexual?
E se ela for ser eu, inclusive até heterossexual, apenas uma confusão na cabeça dela. Dizem que dá para distinguir bem, mas eu sempre prefiro acreditar na própria pessoa do que em psicólogos, em psiquiatras. Eu não estou desfazendo desses profissionais. Então, é na ânsia de conseguir adequar essa criança ou esse adolescente que está em sofrimento por disforia, eles já apressam as coisas, é isso. Então, assim, para agradar ou são preparados para isso. E eu sempre acho que tem que ter calma nessa hora. Esperar um pouquinho mais para esse adolescente ou essa criança ter mais maturidade e realmente ela saber o que quer. Eu não acredito que uma criança realmente saiba o que quer. Pode dar tudo certo? Pode. E se der errado? Este é o problema. E se der errado? Lembre-se que é teu filho e tua filha. E se der errado? Olha o sentimento de culpa que tu vai ter. Olha o transtorno que tu passou querendo ajudar teu filho e tua filha. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que é uma coisa muito delicada e a pessoa tem que ter responsabilidade para saber se realmente vale a pena, se não vale a pena ficar, claro, em acompanhamento, a pessoa, a criança ou o adolescente saber que se isso continuar, se realmente ele te conseguir na cabeça dele realmente estar consciente do que ele realmente é, aí sim se faz, deixe essa criança e esse adolescente tranquilo. O que já é difícil para as famílias, se sabe que isso não vai acontecer. Agora, uma coisa eu não concordo, que sejam leis federais ou o governo que decida isso pelos pais. Não, isso não tem como. Embora eu sei que a maior parte dos pais não vai aceitar esse tipo de coisa e vai tentar reverter, e é compreensivo? Concorde você comigo ou não? As pessoas não entendem, as pessoas não querem. Aonde é que você viu, por um acaso? Me conta aqui, fala pra mim aqui. Se tu já viu uma grávida, tu perguntou é menina e menina, ela disse que é transex. Ah, é uma mulher transex. Tô esperando, olha minha barriga. Que linda, ó. É uma menininha transex. Ah, é um homem transex. Não, gente, isso não é esperado. Isso não é esperado, isso ainda não é desejado. De maneira alguma. Por mais hoje em dia, eu já ouvi de mulheres, muitas mulheres falar que adoraria ter um filho transex ou uma filha transex. São exceções, mas eu nunca vi na minha vida toda uma mulher grávida dizer que estava torcendo e que o desejo dela é que nascesse uma transexual ou um homem transexual. Então, isso não é aguardado pelas famílias. Isso é sempre um susto muito grande para as famílias e maior parte das pessoas não sabem lidar com isso. Muitas vezes vão fazer o quê? Vão tentar reverter isso. Eu tenho um caso para falar de que hoje em dia é uma transexual, que inclusive tem mais ou menos a minha idade, mas ela foi tratada de tudo que é jeito. Porque o pai era muito conservador, ele era um homem muito machista. Imagino, o homem foi um cafetão, o homem foi dono de um cabaré. Então ele estava acostumado a dominar as mulheres, então ele era muito machista. E ele se vê com um filho que na época se dizia travesti. Antes de largar essa coitada dessa minha amiga de mão, quando ela era menor de idade, fizeram de um tudo com ela, inclusive obrigando a tomar hormônio masculino, porque naquela época, e muitas vezes nessa época, tu vai achar profissionais que vão fazer o que os pais querem, receitar hormônio masculino. Então ela chegou a uma certa idade, que não puderam segurar mais, ela transicionou como deveria transicionar. Crivada de pelo, de barba, de tudo, porque encheram ela de hormônio masculino. Fora que levaram para a igreja, espantaram pombagira, olha, fizeram de um tudo com ela. Porque uns diziam que era a mãe, que depois acabou sendo a melhor amiga dessa transexual, eu não sei se por remorso ou porque... Não vamos dizer que é remorso, é porque a mãe, em algum momento, ela se conscientizou. Ela fez de um tudo. Ela foi em pai de santo, ela foi em igreja, tudo que é lugar, ela foi em benzedeira, ela foi em tudo que é lugar para... tentando tirar alguma coisa que de repente ela achava que era um espírito que tinha dentro do filho dela. E eu compreendo, eu conheci essa mulher. Depois essa mulher não era gente pobre, e essa mulher depois começou a... Quando foi aceito, não pelo pai, o pai levou muito tempo para aceitar, hein? Muito tempo, porque inclusive depois a transexual provocava ele. Porque passava só de sainha em tamanquinho na frente do cabaré dele. E o homem era tido como o machão da volta.
entendeu? Machão da volta. E daí imagina o filho dele passar, eu me lembro como hoje, porque eu era amiga dessa pessoa, passar de sainha de vaquinha, de vaca holandesa mesmo, uma sainha de vaquinha holandesa, um tamanquinho da antiga da novela Babalu, lembra da Babalu? Bater tamanco o pai até dizia que ia mandar matar. O pai dizia que ia mandar matar, mas ali tinha um atrito entre os dois, né? Depois o pai teve um problema, e daí ele começou a aceitar melhor, mas porque teve problemas, ele teve problemas de saúde, e daí as pessoas tiveram que tomar conta dos negócios, inclusive essa minha amiga que virou transexual também teve que tomar conta dos negócios dele, e acabou tendo que se conformar de uma maneira ou de outra. Depois o pai até faleceu, mas essa pessoa padeceu na mão dos pais. E isso pode acontecer até hoje, porque eu acho assim, o pai e a mãe não são obrigados a aceitar, né? Mesmo amando o filho, e amam sim. Mas a gente tem que entender a cabeça das pessoas, muitas vezes elas não conseguem entender uma coisa que não acontece com elas. Não tem como entender muitas vezes, tem que ter uma empatia muito grande, tem que ter um sentimento de desprendimento muito grande, tem que ser uma mãe que realmente ame um filho ou uma filha, para em algum momento, mesmo não aceitando aquilo, mesmo aceitando essa condição, mesmo querendo que fosse o contrário, ela amar o filho, continuar amando e acabar respeitando e aceitando ele. Então a gente também tem que compreender essas mães e esses pais que não aceitam. O que eu não compreendo é um profissional que, em vez de dizer para o pai e para a mãe, esperem um pouco, vamos deixar, pegar e receitar hormônios masculinos achando que isso ia reverter. Isso é no cérebro, gente. Não tem remédio que entre no cérebro para fazer essa modificação. Eu já falei que aquelas pessoas que se destransicionam ou nem se transicionam por algum problema, por medo da realidade da vida, por medo do que elas vão enfrentar, elas estão apenas resilientes. Mas o cérebro dela continua o mesmo. Não muda, não muda. Não muda. Se a religião faz elas ficarem resilientes e elas são felizes, ok, ninguém tem nada contra. Agora, ninguém vai me convencer que a religião faz a pessoa mudar totalmente a cabeça dela. Não muda, isso já foi estudado e reestudado. Não muda, é uma questão cerebral que nasce com a pessoa. O cérebro é de outro sexo e o cérebro é de mulher, o corpo é de homem. O cérebro é de homem e o corpo é de mulher. É isso, basicamente. Basicamente, de maneira simplória, falando, é isso. A cabeça pensa de um jeito, o corpo é do outro. É isso, gente. Nasce assim. Não importa o que vocês falem. Eu sei do que eu estou falando. Entendeu? Se a pessoa vai para uma religião ou vai para qualquer canto e ela acaba ficando resiliente e ela não pratica mais aquilo, concordo que possa haver. Agora, dizer que ela mudou da água para o vinho, não. Ah, mas teve um que inclusive casou com mulher e teve filho. Não se esqueça que tem pênis. As transexuais, enquanto não operadas, ela tem pênis. E as necessidades sexuais pode ser, de repente, já que destransicionou, ela tentou, agora me diz, ele no caso, que daí, né, não dá para dizer mais que é uma transexual, mas dentro dela, para mim, ela ainda pensa como uma transexual, porque é no cérebro. Agora a religião fez ela ficar resiliente e tentar outra vida, por N fatores, e se respeita isso, ok, mas acreditar na transformação total, eu não acredito, entendeu? Vocês dizem aí que há essa transformação, eu não acredito, e tem várias pessoas importantes, estudiosos, que dizem que não, a pessoa fica resiliente, entendeu? A pessoa fica resiliente, e mais uma vez eu vou dizer, tem que respeitar isso também, tá? Então assim, sobre essa função de transição infantil, sou da opinião contrária, não sou a favor. Mas respeito os pais que, por um acaso, optam por já, desde a infância, já conseguem perceber que se trata, que seu filho ou sua filha se trata de um transexual e já cria ele ou ela com a sua identidade de gênero como realmente eles acham que ela vai ser. Mas pode ter surpresas lá na frente. Eu não tenho nada contra esse tipo de coisa. Na minha opinião, eu não faria. Entendeu? Na minha opinião, a idade certa para a transição tem duas idades. Se tu tá pronta para aguentar o tranco, é a partir dos 18 anos. Se tu está pronta para aguentar o tranco, saber que tu vai ter que lutar pela tua sobrevivência, saber que você vai ser dono dos teus caminhos,
saber os caminhos que tu vai escolher, pensar no futuro, porque a senhora não vai ser bonita e nova a vida inteira, ok? Na minha opinião, hoje em dia, bem sinceramente, pelos casos que eu tô vendo, gente, é uma opinião que inclusive eu não fiz. Eu fiz a transição bem novinha. Então assim, mas na minha opinião, pela dificuldade que as transexuais têm hoje em dia no mercado de trabalho, de depois na velhice passar em trabalho, depender de ajuda, não ter casa própria, não ter nada, nada, depender de migalha, eu acho que a pessoa deveria fazer como várias pessoas fazem. Hoje em dia, várias transexuais fazem. Fazem carreira, se formam, guardam dinheiro, compram casa, têm uma vida estabilizada e daí resolvem transicionar. Ai, Paula, mas isso é uma dificuldade. Não estou dizendo que não ia ser uma dificuldade. Eu estou dizendo que eu acho que seria o mais certo. Porque elas já são totalmente independentes. Elas já podem se sustentar, elas já estão com uma vida tranquila, com a cabeça mais do que madura. Vamos falar assim, dando um exemplo que não cabe para todo mundo, que se trata de uma pessoa rica. Vamos falar da Maia Massafera? Entendeu? Que ela passou por tudo que passou sendo gay, e depois amadureceu, já era rica, ficou mais rica e transicionou. Entendeu? Podendo fazer tudo que ela podia fazer e daí não dando bola para nada e nem para ninguém. Isso eu acho bonito, entendeu? Não é bonito, eu acho que a pessoa tá mais forte para suportar tudo, que mesmo ela suporta um monte de coisa. Eu sei que vai ter muita gente contra aí, porque tu vai perder a tua infância, tu vai perder a tua juventude, tu vai perder um monte de coisa, ainda com a identidade de gênero não sendo colocada no lugar. Sim, não vai. Mas se tu quer que a identidade de gênero já seja arrumada e você, se é uma transsex mulher, já transicione como mulher, você vai ter que aguentar o tranco. Porque não adianta nada tu te transicionar hoje e para o ano que vem tu não aguentar o tranco e destransicionar. Entendeu? Isso causa uma impressão muito ruim para a sociedade num geral, achando que todas vão fazer isso, ou que isso é uma brincadeira, faz quem quer. Porque as pessoas não se colocam na pele das transexuais. E é muito difícil de se colocar. As pessoas vão saber, muitas vezes, do que acontece nessa vida quando alguém fala. As pessoas não têm o interesse de entrar, pegar um livro para estudar, ou entrar nas redes sociais e estudar este assunto. E tudo bem, gente, não acontece com a maior parte da sociedade. Então não é um problema que está na vida deles muitas vezes. Então eles não têm por que ir lá estudar isso. Então acabam ficando sem entender. E o que é realmente passado pela sociedade num todo, quase que numa ligação de telefone assim para todo mundo, quase que espiritual, é coisas negativas a respeito da gente. Então é essa a primeira impressão que sempre tem as pessoas das transexuais. Até hoje, gente, tá? Eu sou pequenininha, quer dizer, eu não sou imensa, eu pareço uma senhorinha, coisa parecida, mas quando as pessoas me reconhecem, até hoje, as pessoas às vezes vê de longe, elas atravessam a rua. Entendeu? A gente nota esse tipo de coisa. Atravessa a rua. E é claro que a gente sente um mal-estar, por quê? Muitas vezes tu nem ia olhar para a cara da pessoa, e daí o quê? Porque tu tá andando lá, passeando com um cachorro, indo em algum lugar, cuidando da tua vida. E tu nota que as pessoas fazem isso. Por quê? Medo do diferente, gente. Não é porque muitas vezes a pessoa tem pavor de ti, ou muito preconceito. É medo. Medo do diferente. Medo. Medo do diferente. Eu já presenciei várias vezes saindo com amigas que elas sentavam de um lado de uma pessoa, a pessoa levantava. É medo do diferente. Ah, mas isso também é preconceito. O preconceito é medo do diferente. Porque elas não entendem. Elas têm aquela visão da sociedade, que a sociedade fala que a gente é isso, que a gente é bandida, que a gente é criminosa, que a gente é aquilo. Isso passa, isso aconteceu muito, ainda acontece, obviamente, porque as transexuais são seres humanos, tem quem preste no nosso meio e tem quem não preste, como em toda a classe, entendeu? Tem quem preste e quem não preste. Mas, ultimamente, tem cada vez mais gente que presta, porque há um entendimento maior, no sentido de que as pessoas não precisam ser marginais como era antigamente, porque antigamente eu tinha uma amiga que já saía com faca na bolsa. Ela já entrava nos ônibus tirando a faca e dizendo para as pessoas que não falassem nada.
Eu ficava apavorada com aquilo, mas ela fazia. E eu até achava ela bem feminina. Era uma moreninha, bonitinha, pequenininha. Eu disse, mas por que ela faz isso? Ela parece uma menina. Por quê? Vai saber o que ela não passou. Entendeu? Então, assim, passa, claro, como um marginal. Todo mundo ficava quieta, porque uma pessoa pega e tira uma faquinha e passa assim, dizendo, não quero que dê um pio. Entendeu? Mas é por quê? Isso é uma maneira da pessoa se proteger. Errada, tá? Erradíssima de se proteger. Mas naquela época acontecia muito, se tu deixasse, batiam em você. Te tiravam de dentro de ônibus, né? Os homens achavam que podiam passar a mão na tua bunda, fazer o que eles quisessem contigo. E tu tinha que ficar quieta. E se tivesse que te tirar do ônibus, te tirava. Tu nunca tinha razão para nada. Então, não digo que isso deveria acontecer. No sentido de que muitas das minhas amigas no passado, elas já saíam para a rua muito armadas contra tudo e todos, entendeu? Porque realmente é o que vinha. E daí ficou na sociedade essa imagem de transexual é bandida, transexual ou travesti, que dizia na época é criminoso, é ladrão, é assassino. Não, não dá para falar a palavra assassino, daí eu falei. Não dá. É criminoso. Ok. Espero que o YouTube não me incomode. Ok? Então é essa imagem que até hoje em dia a sociedade tem a respeito da gente ainda, porque essas coisas ruins ficam. Mas aos poucos está saindo. Entendeu? Aos poucos está saindo. Mas ainda é coisas que as pessoas não entendem. Elas não sabem. Porque ficou muito mais fácil gritar e exigir do que se fazer entender, do que se fazer se conhecer. Tá muito mais fácil de gritar, tem essa lei aqui agora e vão respeitar. E deu. Ou tem isso aqui agora, vocês aceitem. E deu. Antes de dizer, gente, olha, nós somos iguais a vocês. Nós somos seres humanos. Tem pessoas boas, pessoas ruins. Tem pessoas que prestam, pessoas que não prestam, que são transexuais. Como tem também nas outras classes. Mas não, as pessoas preferem gritar. Então, assim, o importante é sempre um entendimento. Se eu gritar e você gritar, ninguém vai se entender. Ah, mas Paula, mas daí tu vai ter que estar sempre dando explicação? Eu sou o diferente. Queira ou não queira, eu sou o diferente. Tem pavor que eu falo isso aí, sabia? Hoje em dia, mais ainda. Eu sou o diferente. E gente, se uma maioria é praticamente toda mais ou menos igual, e eu sou diferente dessa maioria, eu sou o diferente. Então eu tenho que me explicar, entendeu? Claro que eu não vou deixar me bater e abusarem de mim de uma maneira ou de outra, mas se tu chegar com uma educação, hoje em dia, ainda mais nos meios que eu estou falando, tipo o meio da política, o meio de locais públicos, o meio de gente que está disposta a ouvir, eles vão te ouvir. Se tu vai mudar o pensamento deles ou não, é outros 500, mas pelo menos eles vão ver que é uma pessoa que pode se dialogar, que ela pode te escutar, que ela pode conversar contigo e tu não vai agredi-la verbalmente ou tu não vai querer gritar mais alto que ela. Então essas coisas que ainda faltam, simplesmente pararam de explicar, pararam de nos fazer entender para exigir coisas. E eu acho que certas coisas não tem como exigir. Tu não consegue ter certos sentimentos de uma pessoa se ela não te conhecer, entendeu? Se ela não te conhecer e saber que tu é uma pessoa que ela pode ter um papo legal, que ela pode falar sobre os assuntos que quiser, tu dê a oportunidade para ela te conhecer e tirar a visão que de repente ela tem das transexuais, né? Se tu não fizer isso, tu nunca vai conseguir fazer uma pessoa mudar o pensamento ou mudar aquela imagem que ela tem das transexuais. Porque ainda tem, gente, ainda tem, é essa a imagem. E não dá para tirar a razão dessas pessoas. Ainda tem, como eu falei no outro vídeo, essas coisas quase todas acontecem no meio no meio da noite, quase que eu falo uma palavra que não pode falar. Tá? No meio da noite das transexuais, onde elas trabalham, onde elas ganham o pão de cada dia. Então os carros passam, as famílias veem elas lá pelada, muitas vezes vêm brigando, vem um monte de coisa, e tem reportagem na televisão que fulano não pagou e deu aquela briga, e deu isso, deu aquilo. Ainda é essa a imagem. Se a pessoa que tem um cargo público, ou que tem um canal de YouTube, ou que tenha uma possibilidade de se comunicar com mais pessoas, não explicar que não é bem assim, que muitas dessas transexuais não são aquilo ali, é meio de sobrevivência delas. Muitas vezes elas estão nesses locais ganhando pão de cada dia,
sem querer, sem vontade, obrigadas por estar ali, e é uma luta sempre tudo. Não pense que é fácil, que não é fácil não. Bom, mas esse assunto eu já falei, já estou me repetindo, a tagarela se repetindo. Então, gente, sobre isso aí, eu espero que eu tenha explicado bem certinho. Quando, na minha opinião, eu acho que a transição deveria ser feita depois que a cabeça realmente está formada, a personalidade está totalmente formada, e isso para mim antes dos 18 anos não ocorre, mas eu não tenho nada contra que o pai e a mãe decidam ajudar na transição do seu filho e de sua filha. Eu tenho contra é o governo fazer leis para obrigar o pai e a mãe a fazer isso. Porque essa criança, transexual ou não, nasceu dessa mulher e desse homem que são pais. É eles que têm que saber o que fazem com a criança. Ah, Paula, mas eles vão fazer tudo errado. Infelizmente, se faz parte disso. Eu só não acredito que vai solucionar. Faz parte isso aí, gente, tá? As famílias, quem sabe as pessoas explicando mais e tendo mais, as pessoas que têm visibilidade explicando melhor para os pais, que de uma maneira ou de outra, eles começam a compreender mais. Agora, ainda não, realmente isso vai acontecer. A maior parte dos pais não vai querer fazer isso. Não vai querer fazer o filho transicionar ainda na infância. Não vai querer fazer isso. É certo que isso vai acontecer. Mesmo assim, eu acho que é responsabilidade dos pais. E se você, pai e mãe, tem uma mente aberta e está disposto ou disposta a ajudar seu filho ou sua filha a transicionar, não esqueça de ser tudo muito bem controlado, muito bem acompanhado. E não esqueça de falar para o seu filho e para sua filha que a vida não é cor-de-rosa da porta para fora da sua casa. Que ela não será a menininha linda da mamãe e do papai lá na rua. Que ele não será o menininho lindo, príncipezinho do papai e da mamãe lá na rua. Lá na rua, ela vai, de repente, por ter sido transicionada ainda na infância, vai ter as melhores características que o hormônio pode dar para ela adequar a sua imagem à identidade de gênero? Sim, mas ainda assim vai ser uma transexual ou um transexual, vai ser uma mulher transex ou um homem transex. E da porta da rua da tua casa, ela vai sentir a realidade de como a sociedade pode ser cruel em todos os sentidos, com uma transexual mulher ou com um homem transexual. E isso a pessoa não pode ser pega de surpresa, porque a gente é pega de surpresa, né? E eu, no caso, fui pega de surpresa porque eu fui criada numa família assim, eu não sabia nada. Entendeu? Eu não tinha, minha mãe não permitia que eu tivesse amigos fora da igreja, tá? Ela não permitia. Eu já sabendo, muito menos mais velho. Então ela não permitia que informações chegassem até mim. Eu não sabia o que acontecia comigo. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, porque eu achava simplesmente que eu era a única pessoa do mundo que estava com esse problema. Isso eu com 14 ou 15 anos. Então imagina para essa idade a confusão mental. Bom, eu vou falar sobre esse assunto porque teve consequências um pouquinho graves a respeito dessa confusão da minha cabeça. Em algum momento eu falo sobre isso. Ok, gente? Como eu falo demais e às vezes meto o assunto todo é sobre isso, mas pode ser que eu pule algumas coisas e pode ser que eu atropele alguns assuntos, porque não tem roteiro. Eu não pensei em nada a não ser aquilo que eu já sei, que está dentro do meu cérebro, da minha cabeça. Então pode ser que às vezes a pessoa se perca um pouquinho. Mas eu espero que vocês me dêem um feedback se vocês compreenderam. E cuidado com as críticas, sejam conscientes que vocês podem criticar até de maneira pesada, mas não de maneira criminosa. E sem ofensas pessoais nem a mim, nem a nenhuma transexual e nenhum transexual. Não precisa disso. Vocês conseguem ser educados, né? E é isso que é importante, a educação. Porque a gente pode falar o que quer com a educação. O que quer, não. Pode criticar, e até de formas mais pesadas. Mas sem ofensas pessoais, sem denegrir a imagem de ninguém. Denegrir não se fala, dona Paula. Tá vendo? Não se fala. Essas são coisas assim que a gente está acostumado a falar, e daí muda muita coisa, é incorreto, não sei, coisa parecida. Não que eu ache incorreta, porque eu não tenho essa palavra, realmente, se tu vai ver a origem dessa palavra, ela realmente tem uma questão racial, tem,
mas ninguém usa ela para isso. Então aqui também eu não usei para isso, simplesmente querendo falar que a gente não deve usar palavras que ofendam ninguém, principalmente sobre identidade de gênero. Tem que ter respeito, ok? Muito obrigado, até um próximo vídeo.